Olá a todos, sejam bem-vindos ao Panorama Semanal, onde nós vamos analisar o que aconteceu durante a semana, essa primeira semana aí de abril. Lembrando que os estudos não se configuram como recomendação de investimentos, mas têm caráter educacional. Hoje é 8 de abril, sexta-feira, e essa semana o mini índice ele resolveu fazer um movimento de correção, ou seja, um movimento de queda no contexto de uma tendência de alta. Tá? Um dos fatores que mostra que os preços estão em alta é o fato dos preços empurrarem a banda de Bollinger superior para cima, as médias móveis estarem em movimento ascendente para cima e obviamente os preços estarem em alta. A correção ocorreu até a média de 8, não fechou em cima da média, tocou a média e voltou. Esse pavio na parte inferior, geralmente, na maioria das vezes, indica que os preços tendem a voltar a subir, tá? Porque quando faz um movimento de queda sobre a média de 8 períodos e ele vai cair abaixo dessa média, indo até a média de 20 pelo menos, a gente tem um candle de força baixista, onde os preços eles fecham abaixo da média de 8, e não foi o caso. Tá? Mas o que nos impede de fazer uma leitura precisa e de chegar à conclusão de que realmente os preços vão retomar a alta é o DMI, porque o DI mais e o DI menos estão literalmente embolados. Então nós não temos nem o DI mais acima, nem o DI menos acima do DI mais. A gente precisa ter um acima do outro para indicar ou que as forças altistas estão se sobressaindo ou as forças baixistas. No contexto do gráfico, era para o DI mais estar acima do DI menos. Tá? No contexto gráfico era porque já que os preços estão aqui acima da média de 20, acima da média de 8, não é o caso. Isso aqui é uma coisa atípica, e mostra que a tendência não está tão forte assim. Mostra uma certa divergência. O DMI ele está com uma certa divergência em relação aos candlesticks, porque o normal dentro do contexto em que ele se encontra era essa linha verde, que é o DI mais, está acima. Ela tinha que estar virada para cima e a linha vermelha, que é o DI menos, virada para baixo. Tá? No mínimo, isso que deveria estar ocorrendo e não é. Então nós temos aí uma certa divergência. Então tem que ficar atento a isso. Então a gente não pode tomar nenhuma atitude precipitada e nenhuma conclusão precipitada de que os preços fizeram correção na média de 8 e vão voltar a subir, continuando um movimento de super tendência de alta. Porque quando os preços eles fazem correção na média de 8 e retomam o movimento de alta, eles estão no que nós chamamos de super tendência de alta. Olha só, quando ele estava desde junho de 2021 até o mês de novembro, quase dezembro, ele estava em super tendência de baixa. Pode ver, olha só, ao longo dos meses os preços vieram abaixo da média de 8, empurrando a banda de Bollinger inferior para baixo, e vindo caindo consecutivamente, tá? Mas aí, nesse contexto, isso quer dizer, olha só, o DI menos estava acima, olha só. Durante todo o período de queda, a linha vermelha, que é o DI menos, estava acima, e aí continuou. E o ADX só subindo. Essa linha branca mostra a força da tendência. Primeiro, as duas linhas aqui mostram a tendência. Então aqui está mostrando que é a tendência de baixa que está ocorrendo. E aí, primeiro a gente lê essas duas linhas. Qual tendência está vigente? Aqui no caso, tendência de baixa. Ok. Aí a gente vai para a linha branca e ver qual é o nível da força da tendência. Você pode ver que a tendência foi só crescendo, até chegar no ponto de exaustão. E aí o ponto de exaustão já era dentro de uma lateralização. Os preços já estavam lateralizados, já tinham rompido acima da média de 8 períodos. Mas o DMI ele confirma. Tá? Ele confirma essa movimentação. Porque veja bem, olha só, aqui em cima, quando os preços vieram abaixo da média de 20
e subiram e formaram esse topo, tá? Quando os preços vieram para poder tocar na média de 20 e supostamente voltar a subir, o DMI estava com as médias emboladas, tá? Então, e ele estava aqui, ó, formando o mesmíssimo padrão, tá, do que ele está formando agora, né? E o movimento posterior que aconteceu foi de queda, tá? Então pode ser que essa alta não seja sustentada. Pelo menos o DMI está mostrando isso, tá? Porque é o seguinte, nós utilizamos a análise técnica. A análise técnica, ela tem esse nome, né, por causa dos indicadores técnicos, tá? Indicadores técnicos são esses indicadores, são essas ferramentas matemáticas, tá, que a gente utiliza nos gráficos, tá? A análise gráfica, ela é propriamente, exclusivamente análise dos gráficos. E aí, no caso, a leitura de padrões, né, de figuras gráficas, de padrões de continuidade. Agora, a análise técnica, ela já engloba tudo. Ela já engloba a análise gráfica, né, e engloba a utilização de indicadores técnicos, né, para fazer uma análise gráfica. Tá? Então, quando a gente fala análise técnica, a gente engloba tudo. Quando a gente fala só análise gráfica, a gente não está englobando os indicadores técnicos, tá? E eles fazem parte, né, da nossa metodologia de análise. Então, a gente tem que nos ater a eles, tá? Eu não chego a nenhuma conclusão, eu não faço nenhuma leitura que não esteja de acordo com as informações que os indicadores técnicos estão me passando. Tá? Então eu olho para o DMI e vejo que no mesmo momento, né, em que esse indicador, o DMI, ele fez o que está sendo feito agora, a informação que eu estou tendo agora, ela já ocorreu outras vezes. E no cenário em que ela ocorreu, os preços eles não se sustentaram no movimento de alta. Tá? Então é isso que o DMI me indica. Então essa é a minha leitura. Pronto. Né? E aí é o seguinte, aí nós temos primeiro a análise técnica. A gente faz uma análise, tá? E aí o segundo momento é o seguinte, o segundo momento é você pegar essa análise, essa, né, informação analítica, e você resumir ela em termos operacionais, né? O que você vai fazer com essa informação que você acabou de analisar. E aí tudo isso depende, né? Por isso que eu faço aqui uma leitura gráfica, né, uma leitura de análise técnica, e aí cada um, né, cada um de vocês aí que está me assistindo vai, né, pegar essas informações e vai levar para a sua realidade, tá? Então, né, por exemplo, né, imagina, né, quem entrou comprado, né, no mini índice aqui em cima, né, em cima desse candle, teve um movimento de alta, tá? Aí os preços caíram. Ele pode colocar o stop dele que estava aqui abaixo, né, ele já pode subir esse stop, né, se ele quiser, né, e aí onde foi o ponto de entrada, ele vem e coloca o stop dele aqui embaixo, tá? Se os preços caírem, ele vai sair no 0 a 0, né, no chamado break even. Break even você não perde nada, né? Você simplesmente vendeu pelo mesmo preço que você comprou, tá? Então, assim, está seguro para um trader fazer isso. Agora, quem, né, tá com uma margem, tem muito dinheiro na corretora, né, tá com poucos contratos, consegue esperar, manter o stop aqui embaixo, né, e mesmo que os preços venham cair e acionar o seu stop, você não vai perder tanto dinheiro em relação ao que você tem, entendeu? Aí já tudo depende da quantidade de dinheiro que você tem, do seu nível de conhecimento e experiência, tá? Tudo depende desses fatores. Por isso que uma leitura única, ela não existe, tá? Não existe diante... Cada um tem uma realidade, né? A não ser que, né, eu estivesse fazendo aqui estudos para um fundo de investimento, né? Um fundo de investimento, né? Obviamente o fundo ele tem, né, as suas posições como fundo, né? E então ele pega, né, aquela quantidade de dinheiro que ele tem, que são de vários investidores, e ele aplica, né, em determinadas teses de investimento, determinadas, né, papéis, contratos futuros, etc. Né? Agora, quando eu
o meu público-alvo são vários traders, né, cada um tem que saber como que leva para a realidade dele, tá? Então é isso. É isso, aí você tem que ver se você vai manter o stop, se não vai manter. Padrão comprador agora, a gente não tem, né? A gente não tem um padrão comprador, tá? E nem padrão vendedor. Simplesmente está no movimento que a priori é um movimento de correção. E aí tem que esperar para ver o que vai acontecer, né? O mini dólar ele já teve uma super tendência de baixa durante já um bom tempo, né? Na verdade já são 4 meses, né? Nós estamos indo para o 4º mês, porque desde janeiro o dólar vem caindo. E aí ele afastou muito das médias, até mesmo da média de 8, que é a média mais curta. E ele está aí, né, fazendo um movimento. Agora está fazendo um movimento lateral no gráfico semanal. É um movimento lateral. No gráfico diário, não. Ele conseguiu romper acima da média de 8. Mas aqui nós estamos olhando o semanal. E o semanal ele está andando de lado, tá? Então ele não rompeu aqui, ó, a máxima do candle anterior, tá? Seria até normal ele ter rompido, não teria problema nenhum ele ter rompido e ido buscar aqui, ó, ido fazendo um movimento aqui de alta até a média de 200 e a média de 8, né, que se encontra na mesma região. Não teria problema algum, mas ele está mostrando, o gráfico semanal ainda mostra muita força da tendência de baixa. Ao contrário do mini índice, que o DMI tem o DI mais e o DI menos embolados, o dólar já não tem. O dólar já está, ó, com o DI menos aqui em cima em 41, o DI mais em 5, né, bastante afastados, e o ADX em 57, a linha que mostra a força da tendência, 57, né? Lá tá, o mini índice tá, quer ver? Vamos voltar aqui no mini índice. O ADX está, vamos ver aqui se a gente consegue olhar, 23 o ADX do mini índice, 57, né, 24 pontos a mais do que o índice. Então assim, o dólar ainda permanece. Então o que o DMI está nos dizendo? O DMI está nos dizendo que até mesmo o dólar vai continuar em super tendência de baixa, né? Ele está nos dizendo que o dólar vai andar de lado, e aí à medida que vai formando mais candles um do lado do outro, a média vai sendo formada para baixo, vai descendo até tocar nos preços e os preços caírem, tá? Foi isso que o preço fez aqui em cima, ó. Caíram forte, ele parou de cair, andou de lado, tocou na média de 8 e voltou a cair, tá? Então é este padrão que a gente espera que aconteça. Ele pode até subir, pode não ser uma lateralização, pode ser uma alta. O que é importante é mostrar que a tendência está forte. Isso é uma das coisas mais importantes que a gente tem que chegar a identificar, né? É uma informação básica, né? Você tem que saber se o ativo está em tendência ou não, tá? Então assim, o dólar está com uma pressão vendedora muito grande. O candle dessa semana foi um doji, um candle de dúvida, né? Onde o pavio superior e inferior são do mesmo tamanho e tem um corpo pequeno, né? Teve uma oscilação pequena ao longo da semana. E candles de dúvida, eles mostram que o mercado, né, o mercado não comprou, tá? O mercado não, o dólar não está com uma força compradora para fazer uma correção bacana. Então as chances são que ele vai tocar na média de 8 e voltar a cair. Mesmo que não toque na média de 8 e voltar a cair, a média de 20 está bastante distante. Então assim, dólar vai demorar, tá? Nesse processo que ele vai demorar, ou de lateralização ou de alta, né, que é um movimento de correção. Mas a tendência permanece muito forte. O S&P 500 ele perdeu força e está no movimento lateral, ele está sem tendência nenhuma, né? Porque ele subiu, fechou acima da média de 20, agora ele já fecha abaixo da média de 20. O DI mais e DI menos se encontraram. O DI menos que está acima, né, do DI mais, não se cruzaram. Então está mostrando que as forças baixistas estão maiores, tá? Só que qual é o padrão que deve ocorrer? É os preços virem, baterem na média de 20 e voltar a cair com um candle de força, né? Geralmente um candle desse ou um candle desse aqui, tá? Então assim, o mercado também está indeciso, né? As 3 últimas semanas foram praticamente laterais, ó, né? As regiões mínimas estão
se encontrando, as máximas também estão mais ou menos na mesma região. Então o mercado americano está meio tá flat, né? Tá em movimento lateral. Apenas 1/3 das vezes, né, os ativos ficam em tendência. No caso do mercado americano, até que não, né? Olha só, o gráfico semanal mostra que, ó, desde 2020 ele estava em tendência de alta, ó, subindo desde 2020, tá? Quem fez uma compra aqui embaixo e foi conduzindo pela média de 20 períodos, né, foi só subindo o stop pela média de 20 períodos, não teve stop acionado e foi aí, ó, navegou, surfou, aliás, na tendência, né? Olha só. Imagina, você vai colocando abaixo da média de 20, vai subindo, e isso aqui vai subindo, ó, vai subindo. Comprou na região de 3.600 pontos, conseguiu tranquilamente chegar no mínimo a região aí, ó, de 4.200 pontos, tá? E aí agora ele foge desse contexto, né? Ele não está no contexto de tendência. Porque se ele fosse entrar aqui, ó, em tendência de baixa mesmo, o que ele deveria fazer? Ele deveria vir, beleza, cai, sobe, faz correção na média de 20 e volta a cair. Aí a média de 20 vira para baixo e aí ele faz um movimento de queda. Assim como fez o movimento de alta aqui, ele faz um movimento de queda, vai caindo, tá? Então assim, ele não mostrou um timing, né? Perdeu um timing. Pode ser que retome a queda? Pode, mas o timing ele foi perdido. E o ideal é você entrar no meio do timing, tá? E esses dois candles aqui, ó, eles já mostraram já que tá sendo uma região que os preços estão defendendo. Até porque o mercado americano, ele não é acostumado com queda, tá? Porque quando acontece queda, ó, em poucos meses, poucas semanas, cai muito, muito rápido, durante um pouco tempo, tá? E aí ele já volta a subir. Ele não está acostumado, tá? Não está acostumado mesmo. Olha só, desde 2000 e vamos pegar aqui, ó, desde 2016, até antes, mas vamos pegar 2016 aqui, ó. Olha só, sempre acima da média de 20, sempre. Cai um pouco, segurou já na banda de Bollinger, voltou a subir. Aí caiu, ele caiu em pouco tempo, ele não ficou com uma queda muito grande não. Ele caiu em pouco tempo, bateu na média de 200, voltou a subir. Aí ele caiu. Olha só, ele teve uma queda muito forte em 1, 2, 3, 4 semanas. Ele ficou só um mês em queda, e já voltou a subir. E aí desta alta ele já veio subindo, ó, e não parou. E essa alta ele começou em março de 2020 e ele só parou de subir em dezembro para janeiro de 2022, tá? Dezembro de 2021 para janeiro de 2022. Então assim, foi um longo período. E aí agora ele cai abaixo da média de 20 e ele não ficou um mês só, tá? Porque a última vez foi um mês só, 4 semanas. Depois ele voltou a subir. Agora não, agora já são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 meses já. Aí ele fez o movimento de alta, segurou de novo, tá? E no DMI, o DI- ainda está acima do DI+. Então assim, para o mercado que só está acostumado a ter alta e toda queda ela não ultrapassa um mês, ele já tá fora de contexto, tá? Assim, não é fora de contexto, ele está numa situação atípica, né? Ele está enfrentando uma realidade que o mercado americano não está acostumado a enfrentar, porque lá é só, né, produção de riqueza, o PIB só vai crescendo, né, o desemprego diminui, e aí são as melhores universidades do mundo, as melhores empresas do mundo, né, é o país que mais tem bilionários no mundo, né, os Estados Unidos, é o país mais rico do mundo. Então, beleza, a economia deles é só de crescimento, tá? E agora eles não estão passando por isso, tá? Então, assim, historicamente é uma coisa atípica, e aí não é no meio de uma situação como essa que você vai tomar alguma decisão de investimento, né, que tenha reflexo ou que tenha que sofra os efeitos, né, dessa situação que o mercado americano está acontecendo, tá? O mercado americano, o S&P 500, ele tem uma relação direta com o Ibovespa, o principal índice brasileiro, né? A economia americana, ele tem uma relação direta com a economia de todos os países do mundo, tá? Então, assim, se o mercado americano está passando por maus lençóis, é hora de colocar a barba de molho e esperar o mercado americano ter uma equilibrada, uma estabilizada, tá? Porque não é quando lá tem queda que a gente vai
né, se posicionar diante dessa situação, porque essa queda deles influencia. Se o país mais rico do mundo está passando por uma crise, não existe nenhum outro país que vai conseguir, né, ultrapassar, né, sair bem de uma situação como essa. Né? Aí a pessoa fala assim, mas e a China? Né? Alguns economistas acreditam que a China já ultrapassou, já é mais rica que os Estados Unidos e tal. A China, ela tem uma economia controlada. Tá? O governo controla tudo. E aí é o seguinte, se o governo controla tudo, né, lá é o comunismo. Lá é tudo controlado pelo governo. Diante disso é o seguinte, o governo ele tem uma intervenção direta na economia. Então se há o setor energético está sofrendo, aí o governo ele pode criar uma demanda artificial. Tá? O governo ele pode ir lá e ele mesmo, por exemplo, injetar dinheiro, ele mesmo comprar petróleo, ele mesmo comprar uma posição ou emprestar dinheiro com juros baixíssimos, ou cortar algum imposto, enfim, ele vai lá e ele age na hora. O fato dele agir na hora faz com que, aparentemente, a curto prazo, os números fiquem bons, né? Fiquem no positivo, tá? Então, porque é o seguinte, como ele tem o controle de tudo, ele aperta um botão e aí, né, é como se ele tivesse uma usina, né, uma usina com várias válvulas, vários tanques, toda, né, sendo controlada. Ele controla uma usina muito grande e aí se o nível de água de um tanque diminui, ele aperta um botão, o nível de água sobe. Tá? A pressão do ar nos canos ele pode aumentar, diminuir, apenas apertando botões. Só que a economia, primeiro que a ciência econômica é uma ciência social aplicada. Tá? Então a economia, na verdade, ela é fruto das relações sociais. Tá? E sendo assim, a economia ela não é apenas formada pelo aspecto matemático, racional, quantitativo, tá? Porque os efeitos de uma decisão econômica elas podem ser maiores do que os economistas podem conseguir identificar, tá? Porque na economia, eu até escrevi sobre isso no texto, acho que essa semana, nós não temos um laboratório, não tem como você ter um laboratório econômico em que você pega, né, uma nação e coloca dentro de um laboratório. Ou uma nação, ou uma empresa, uma cidade, um estado, não tem como. Tá? A economia ela vai sendo formada a partir das tomadas de decisão, tomar as decisões de quem está na frente, né? Quem está liderando, o governo, as empresas, as instituições. Tá? Então, o mercado financeiro, a bolsa de valores, esses gráficos que a gente vê aqui, tudo é um reflexo dessas decisões econômicas. Então a gente não pode pegar somente números, tá? Não é apenas uma análise quantitativa. A gente tem que ter a capacidade de fazer uma análise qualitativa também, tá? E aí é o seguinte, os gráficos eles nos dão essa visão quantitativa. E aí se essa visão quantitativa que a gente está vendo aqui já está numa situação atípica, tá? Então assim, não há espaço para a gente fazer uma análise qualitativa boa. Né? Se os números já estão mostrando que algo está ruim, como é que você vai querer investir numa situação que não está boa? É igual o Brasil, né? Tem muitos investidores, gestores, analistas, influenciadores digitais que estão falando, as empresas brasileiras estão muito baratas, não sei o que, é hora de comprar, e né, os grandes players estão comprando, né? E aí eles estão provocando aí, ó, esse movimento de alta, tá? Só que diante da situação, todos sabemos, quem sabe o básico de economia brasileira sabe que o Brasil não está produzindo mais. O Brasil não fez reformas administrativa, tributária, não houve privatizações para aumentar o dinheiro, o governo, aliás, não aumentar o dinheiro, o governo levantar um dinheiro para diminuir a dívida pública. A dívida pública permanece alta, os servidores estão fazendo greve, né, porque salário de 20, 30 mil reais para eles está pouco, né, os servidores do Banco Central lá, por exemplo, eu acho que eles estão em greve,
ou vão entrar em greve, não sei. Eu sei que eu li hoje que o Banco Central está tentando fazer alguma coisa lá para o Pix, o sistema do Pix, não sair fora do ar. Porque se os servidores do Banco Central entrarem em greve, o Pix vai parar de funcionar. Tá? E aí vai ser uma crise generalizada no sistema financeiro nacional. Né? Então assim, os caras... E olha só que o Banco Central é formado por quê? A maioria teve que estudar economia. Né? Você pode ver lá no concurso do Banco Central, para analista, cai economia. Né? Ninguém vai trabalhar no Banco Central do Brasil sem saber o mínimo de economia. E os caras que trabalham no Banco Central do Brasil sabem que o Brasil está extremamente endividado. Né? Eles ainda estão fazendo greve, porque o salário de 20 mil reais para eles está pouco. Né? O Brasil é um país rico, né? A maioria tem muitos bilionários, milionários, e eles estão ficando para trás. Né? É claro que é ironia tudo que eu estou dizendo. Tá? Mas aí para você ver como é que é a realidade da coisa toda. E assim, e aí os servidores públicos fazem essa pressão para aumentar ainda mais a dívida pública, né? Sendo que eles deveriam ser os que deviam zelar para que a dívida pública se mantivesse pequena, até porque eles não aposentam, né? Eles entram para reserva, eles ficam lá na folha de pagamento ainda, porque um servidor do Banco Central que aposenta com 20 mil reais, o INSS, o teto do INSS é 6 mil reais. 6 mil e poucos. Né? Não tem como aposentar pelo INSS. Então, ele continua na folha de pagamento. Então, o órgão público, ele continua pagando aquele salário altíssimo para aquele servidor, mesmo aposentado. Tá? Então, esses servidores, eles deviam zelar para que a dívida pública permanecesse baixa, para que tivesse uma sustentabilidade de manter o salário deles até eles morrerem. Não é até eles aposentarem. Porque quando eles aposentam, eles só param de trabalhar. Eles só têm que parar de ir até o local de trabalho. Aliás, nem isso, né? Porque muitos setores do governo já estão trabalhando em home office. Então, tem uns que nem precisam de ir para local nenhum, trabalha de casa. Mas a única diferença que vai acontecer com ele quando ele aposentar é não ter que sentar na frente do computador e trabalhar. Pronto. Tá? Mas o salário dele, a fonte que paga o salário dele é o governo, né? É o Banco Central, né? É quem trabalha, sei lá, o desembargador que trabalha no Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça vai continuar pagando. Então, sim, como é que eles forçam o governo a pagar mais salários para eles, um salário maior ainda, se o governo já está com uma dívida alta? E sendo que o salário deles, eles estão dentro da categoria, eles fazem parte de menos de 1% da nação. Menos de 1% da nação brasileira, mais de 200 milhões de pessoas ganham o salário que eles ganham. Muito menos de 1%. E aí os caras ainda querem brigar para aumentar o salário. Tá? E aí, diante dessa realidade, como é que o investidor vai vir e vai querer investir no Brasil para longo prazo? Buy and hold. A maioria dos caras que ficam pregando buy and hold é porque o buy and hold, e esses influenciadores aí famosinhos aí adoram, né, usar as frases de Warren Buffett e falar: olha, o Buffett fez buy and hold e ficou bilionário. Tá, o Buffett não fez só buy and hold, tá? E a forma como ele fez de comprar e segurar não é a mesma que 99% das pessoas fazem. Não é à toa que ele é bilionário. 99% das pessoas não são. Tá? Então é balela. E esse povo fica usando o negócio de buy and hold porque é o seguinte, né? Um influenciador digital vai lá e fala com você assim: ah, compre Vale. Compre Vale. Vale é pra você tem que fazer buy and hold nesse papel, né? Compre Vale. Ah, beleza. Só que ele não vê se o preço tá caro, se não tá caro, se a empresa vai conseguir se manter daqui a 10, 20 anos, tá? Enfim, são vários fatores, não é uma coisa simples. Não são coisas simples. Então fica aí a reflexão, tá? Porque eu, né, há cerca de 4 anos atrás, eu fui pro mercado financeiro, achando que o mercado financeiro, né, no mercado financeiro, eu saí da área do direito, fui pro mercado financeiro e falei: não, aqui no mercado financeiro, né, as pessoas, aqui o que vale é resultado. Aqui não tem balela, porque no direito, né, o advogado, o juiz, existe até uma expressão, né, que o que vai sair da cabeça de juiz e bunda de neném
ninguém sabe o que vai sair, de bunda de neném, de cabeça de juiz, né? Pode sair qualquer coisa. Então assim, né, no direito você fica estudando lá, lê livros, fica estudando anos e anos aquilo, pra você chegar na prática e a realidade ser completamente diferente. Completamente diferente. No Brasil não existe justiça, existe vontade política. É isso que existe no Brasil. E aí eu saí daquela área e fui pro mercado financeiro, porque afinal de contas é o dinheiro das pessoas que está em jogo. Então a gente não vai ter discurso balela, a gente não vai ter mentira, tá? Ninguém vai ficar falando mentira pro outro, sabe? Não vai ter discussão teórica. Ah, eu acho que tem que ser assim, o outro não, tem que ser coisa de resultado. Só que o que aconteceu? Eu fui pro mercado financeiro, comecei a ter que estudar economia e tudo mais. Eu descobri que a economia também é uma ciência cheia de teorias. Eu descobri que o mercado financeiro também é cheio de mentira, cheio de falcatrua, né? E de gente que, enfim, só quer saber de fazer o outro perder dinheiro, tá? Então, porque na verdade o que eu descobri? É a realidade brasileira, né? Isso está enraizado na cultura brasileira, tá? O Brasil, ele não progride por questão também cultural, de personalidade, de caráter da maioria das pessoas. É claro que não são de todas, né? Graças a Deus, tem muita gente de bom caráter, né? Graças a Deus. Na verdade, eu trabalhei no setor público, eu tive a experiência, eu vi que são as pessoas de bom caráter que sustentam o Brasil, tá? Porque não são todos os servidores que são ruins de serviço. Não, tem gente que carrega um departamento inteiro nas costas, tá? E tem muita coisa importante que acontece na sociedade por conta de poucas pessoas. Então, por isso que alguma coisa, né, funciona por conta disso. Mas, no geral, a situação não é de positiva, tá? Nem para curto, nem para longo prazo. Porque os políticos são assim, né? Eles mudam de opinião. Eles têm opinião. Eles falam uma coisa, depois muda, depois volta atrás. Eles não têm compromisso, tá? Não tem compromisso. Teve um candidato aí, que na verdade nem é candidato, né? Porque não tem candidatura ainda, que falou que era a favor do aborto, aí pegou mal, agora já tá falando que ele é contra, né? Será que em uma semana não, né? 2 dias o cara mudou de ideia? Não mudou. É porque pegou mal politicamente, né? Ele pode não ter tantos votos assim. Aí ele muda o discurso. E da mesma maneira, o aborto é uma questão social. O cara também vai falar uma coisa também sobre questão econômica. Vai privatizar isso, vai privatizar aquilo. Por exemplo, o governo que tá aí, o Bolsonaro. Estava no plano de governo dele, desde 2018, privatização da Petrobras. Não privatizou. Beleza, ele é livre para fazer o que quiser. Não estou fazendo uma crítica em relação à pessoa dele, tá? Ele não privatizou, é uma escolha que ele fez. Aí agora já saiu o boato de que ele vai privatizar se ele ganhar as eleições. É isso assim, é argumento para pegar idiota, né? Porque assim, o cara tinha faca e o queijo na mão, ele é o presidente, inclusive ele pode fazer isso agora. E nós estamos no mês de abril, ele pode fazer isso agora, ele tem poder para isso. Não, aí o cara fala, não, se eu ganhar a eleição. Aí não tem como. Enfim, então é isso, né? Perdi o que eu ia falar. Eu acho importante falar essas questões porque são questões que fogem, né, daquilo que é falado aí, né, nas plataformas de notícias, análise de mercado. Tem vezes que a gente tem que sair um pouco fora da caixa, né? Se você pegar os meus vídeos que eu fiz desde segunda-feira, tá, eu só olho gráfico. Né, sexta-feira agora, a gente tá fazendo um panorama, né, mais macro, uma visão mais macro. E aí a gente tem que, né, eu procuro resgatar, né, tudo aquilo que aconteceu ao longo da semana, sabe? E a realidade que está acontecendo agora, porque eu trabalho com a realidade. Eu não gosto nem desgosto de político, empresário, seja de quem for. A gente tem que lidar com a questão prática, tá? O Bolsonaro falou que vai privatizar a Petrobras. Seria uma coisa positiva? Olha, para a economia do país seria uma coisa muito positiva, sim. Sabe? A ideia era boa, sim, a ideia era boa. Mas não foi colocada em prática. Então assim, não colocou em prática. Não adianta querer defender o cara.
Por exemplo, aí vem o PT, aí vem o Lula, né, em contraposição. Tá, o Lula não privatizou, o Lula, a filosofia do partido dele é estatista, tá? Eles são comunistas, né? O comunismo tudo é concentrado no Estado, né? Eu falei sobre a China é um país comunista. O Lula, ele defende regimes como o da China, da Venezuela, de Cuba, sabe? Ele defende. Quando ele era presidente do Brasil, ele mandou dinheiro para esses países, principalmente os países aqui da América Latina. Ele fez isso, então isso é fato. Eu não estou falando mal da pessoa dele. É a bandeiras que ele defende. Ele é um ser humano, ele é livre. E as pessoas são livres para votar ou não nele. Tá? Aí só que a gente que trabalha com o mercado financeiro, a gente tem que saber se essa opinião, se essa ideologia, se esse plano econômico dele vai ser bom ou vai ser ruim. Tá? E aí a gente sabe que é ruim. Né? Porque ao longo de todos esses anos, né, mesmo que os anos em que o PT esteve na frente do governo, não tirou o país da dívida, pelo contrário, eles aumentaram a dívida. Todos os governos aumentaram a dívida, tá? Seja do PT, do PSDB, eles não acabaram com a dívida pública. Tá? Então, assim, não adianta também falar e culpar alguém. Não, todos fizeram a mesma coisa. Prometeram mundos e fundos, e aí quando chegaram lá, eles usaram a máquina pública para fazer políticas públicas que beneficiavam a visão política deles, tá? Porque acabar com a dívida pública, investir em educação e saúde, isso não aparece nos olhos da sociedade, tá? O Brasil é um país pobre e é um país cheio de, né, na maioria das pessoas são analfabetas, né? Ou pelo menos tem um analfabetismo profissional, né, muito grande. Tá? As pessoas vão para a faculdade e tal, não sabem interpretar um texto, não sabem nem a diferença do que é um comunismo, capitalismo, socialismo, não sabem. O nível cultural do Brasil é muito pequeno, tá? Então, assim, as pessoas não vão fazer uma análise política, histórica, sociológica daquilo que o governo está fazendo, o que os políticos estão sugerindo para poder tomar uma decisão eleitoral. As pessoas não vão fazer isso. Elas vão de acordo com quem promete mais. Tá? Só que o problema é que prometem com o dinheiro público. Tá? E a dívida pública ela pode chegar num nível de instabilidade. E o país ele pode entrar numa recessão muito grande, podendo até mesmo entrar em falência. Tá? Nós tivemos aí o caso há anos atrás da Grécia. A Grécia foi um país que entrou em falência. Tá? A Grécia, ela simplesmente todos os investidores que tinham títulos do governo grego receberam calote. O dinheiro que eles aplicaram nos títulos do tesouro, eles perderam. Tá? Então, assim, não foi só a Grécia. Vários países. O México já quebrou. A Argentina já quebrou diversas vezes. E aí quebrar, dar o calote, é o governo falar que não tem dinheiro para poder pagar quem investiu nele. E aí beleza, ele vai lá, imprime mais dinheiro, e ele vai lá e não paga ninguém, e continua na vida dele. Porque quem vai prender o governo? O que é o governo? Pra mim, né? A gente tem até que perguntar o que é o governo, tá? Então, assim, essas discussões... eu assisti essa semana um vídeo, eu tava reassistindo a entrevista com o Luiz Orenstein, da Dynamo. Eu já falei sobre ele, publiquei um texto e eu compartilhei um vídeo no sábado, tá? Sobre o vídeo dele. E o Luiz Orenstein, ele tá falando sobre isso. Ele é gestor da Dynamo, é uma das maiores e mais frutíferas gestoras de investimento do Brasil, tá? Eles estão entre os caras que mais ganharam dinheiro no mercado financeiro, e eles estão há mais tempo aí no mercado financeiro investindo. E o Luiz, ele falou nesse vídeo, ele fala sobre isso. Ele falou, olha, investir é uma atividade de caráter intelectual muito grande. E a gente tem que estudar muita coisa, muita coisa. Eles estudam política, estudam história, estudam filosofia, estudam física, estudam matemática, estudam... Por quê? Porque eles têm que compreender o mundo, eles têm que compreender a realidade. Então eles têm que fazer uma reflexão sobre o governo, sobre a ciência política, e eles têm que tirar uma conclusão, porque eles estão com bilhões ali na mão. E o fruto do investimento deles vai depender se a análise que eles estão fazendo da realidade é certa ou não.
tá? Então, passa por isso. Investir requer uma análise multidisciplinar, tá? Necessariamente, o investidor ele tem que ser um polímata. Polímata é o nome que se dá a alguém que é versado, que tem profundo conhecimento em várias áreas, tá? Então essa é a realidade dos investimentos. Agora, se você não tem cabeça para ler tanta coisa, pensar em tanta coisa, analisar tanta coisa, terceirize a gestão de investimentos, tá? Aplique num fundo, aplique no ETF, um fundo passivo e pronto, e seja feliz, tá? Porque realmente nem todas as pessoas vão ser empresários, nem todas as pessoas vão ser médicos, professores, psicólogo, engenheiro, e nem todos vão ser investidores. Não existe nada errado nisso, tá? Nada errado. A questão é que cada um de nós tem que ter uma capacidade de fazer uma autocrítica e identificar aquilo que você é bom e não, né? E se concentrar naquilo que você é bom para você ter sucesso na sua vida profissional, financeira, patrimonial, tá? Então, esses foram o panorama semanal, né? Aí, tô aproveitando aqui, ó, que eu estou com o Vale aberto. Vale está no movimento lateral, né? Vale perdeu aí um timing da tendência de alta, está no movimento lateral. E aí tem que ver, tem que esperar os preços irem até as médias para ver se vai segurar na média ou não, tá? Assim como Petrobras também. Petrobras, olha só, tá também no grande movimento lateral, né? Os mercados estão com um alto grau de incerteza, tá? Porque temos aí Covid, temos lockdown na China, temos guerra na Ucrânia, temos período eleitoral no Brasil, enfim, tem muitos agentes, né, ruins que estão agindo na economia global, tá? E o mercado simplesmente não sabe o que fazer, tá? E se o mercado não sabe o que fazer, não somos nós que não somos os grandes players do mercado, que não vamos, né, conseguir definir qualquer coisa, ok? Então vou ficando por aqui, um abraço a todos, qualquer dúvida estou à disposição, se Deus quiser, até a próxima semana.